Louvado seja Deus, graças a Deus. É uma honra estar aqui, irmãos. É muito bom estar aqui, muito embora é um lugar tremendo, né? E a gente, sem exagero, fica tremendo também quando sobe aqui. Mas eu tenho pensado e falado com Deus, o dia que eu não estiver tremendo para subir nesse lugar, penso que não sirvo mais para Ele, né? Esse lugar nunca pode se tornar comum para o homem. Sempre tem que ser respeitado e prezado, porque esse é um lugar de extrema honra que os anjos desejariam tomar, né? Mas Deus não os permitiu e nos deu a nós a falar deste grande e vivo caminho. Amém. Eu gostaria de entrar na leitura. Eu sei que há um pedido de um hino, mas se as coisas se encaminharem para isso, no final da mensagem a gente canta, né? Mas eu gostaria de entrar direto na leitura da palavra. Eu sou o irmão Reinaldo, ali da cidade de Chapecó, e a minha esposa, ela é sobrinha do pastor Afonso Hidalgo, né? Está ali a irmã Ângela, e ali estão os meus meninos. Aí está o Felipe, e lá está o Natanael. Vocês lembram, né? Felipe veio e depois chamou Natanael, e nós fazemos tudo pela Bíblia. Amém? Ainda bem que o primeiro nos chamou Rubem, né? Senão ia dar um grupo maior. E ali está minha esposa, irmã Ângela. Todos vocês eu creio que conhecem. E o Emanuel Davi, que está no colo dela. Não está no colo dela, está dormindo. E o Guilherme, que é o meu primogênito. Então, onde está o Guilherme? Ah, está lá. Ele é bem alto, né? Mas não dá para comparar com Saul, né? De jeito nenhum. Graças a Deus, irmãos. Eu gostaria de ler a escritura em 2 Reis capítulo 8. Quero agradecer ao pastor Afonso por me dar essa honra e confiar na gente. E a gente está ali na cidade de Chapecó morando, mas até aqui atendendo um trabalho na cidade de Guatambu, uma igreja ali, cuja qual o pastor Febrônio é o pastor, né? Ele é o meu pastor. Eu amo o meu pastor, admiro, e ele tem nos ajudado muito ali, né? E esteve lá o pastor Júnior, esteve pregando. Tu lembra o que tu pregou lá? Eu lembro. Suportai-vos uns aos outros, né? Pregou sobre isso. O pastor Afonso esteve pregando, acredito que a última vez pregou sobre redenção, né? Redenção pelo poder, redenção em plenitude e regozijo. Outro dia ele pregou sobre a figueira. Aquilo me marcou. Volta e meia estou usando, pastor Afonso. A figueira com folhas, porém sem frutos, né? Professando algo que não tinha. E também me lembro daquela pregação sobre o fermento que o Senhor trouxe ali, que foi muito tremenda também, né? E também tem o irmão Moacir, né? O irmão Moacir foi lá em Guatambu já por 2 vezes, e os irmãos, vamos usar a expressão, se apaixonaram por ele lá, né? Eu acho que eu sou meio secão, como diz assim, mais tranquilento, e o irmão Moacir foi lá e incendiou o negócio lá. Até uma irmã chegou para mim no final do culto, pastor Afonso, me apertou a mão e disse assim: é desse jeito que nós gostamos, irmão. Aí eu fiquei até com um pouco de inveja. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Mas como disse um dia o pastor Afonso, nós somos um time. Quando um jogador vai e ele faz um gol, nós vibramos. É o nosso time que está ganhando, né? Então, para a glória de Deus, sejam todas as coisas. Mas vamos então ler a Bíblia. 2 Reis capítulo 8. Isso me veio ao coração falar sobre isso. Eu tinha um outro assunto
até à tarde, mas isso, conversando hoje à tarde aqui com o pastor Júnior, o pastor Afonso, e até hoje de manhã com o irmão Isaac, e isso desceu no meu coração e não saiu mais. 2 Reis capítulo 8, versículo 1 ao 6, diz assim: Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara a vida: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e mora aonde puderes. Porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, e foi com sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. E ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E contando ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. E disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história, e então o rei lhe designou um oficial, dizendo: Faze restituir-lhe tudo o que era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Incline sua fronte, vamos orar. Querido Deus e Pai, a Tua palavra, ela é tremenda, Senhor. Ela é fortíssima, Pai. Ela é maravilhosa, Senhor. Ela é viva, Pai. Ela é nova, ela é presente, ela é real. Ela é resposta, Senhor. Ela é cobertura, ela é alicerce, ela é coluna, Pai. Ela é alimento, Senhor. Ela é refrigério, ela é descanso, ela é tudo, Senhor. Dá-nos, Pai, que a vida desta palavra possa saltar dentro de nossas almas, Pai. Ajuda-me nesta noite em prol de Teus filhos, eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Eu gostaria de falar por alguns momentos sobre o tema de uma experiência viva. Uma experiência viva. Esta história que nós lemos em 1 Reis capítulo 8, aqui nós encontramos o desfecho desta história, por assim dizer, o final desta história dentro da Escritura. Mas o início desta história se dá 4 capítulos antes, justamente no capítulo 4 do mesmo livro de 1 Reis, a partir do versículo 8. E eu gostaria de fazer uma leitura como que na íntegra, lembrando daquilo que disse o nosso profeta: se você ler um versículo da Escritura e não encontrar Deus ali, eu creio que mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele disse: torne e leia novamente, porque você não leu direito. E nós vamos tomar como que versículo por versículo nessa noite, aqueles que quiserem ter sua Bíblia aberta em 1 Reis 4, e nós vamos, a minha maneira é simples, e eu creio que Deus há de nos abençoar grandemente. No versículo 8 do capítulo 4 de 1 Reis, a Bíblia diz assim: Certo dia Eliseu foi a Sunem, aonde havia uma mulher rica, em algumas versões usa a palavra grave, mas uma mulher rica, que o reteve para comer, e todas as vezes que Eliseu passava por lá, entrava para comer. No versículo 9 a Bíblia diz assim: E disse ela ao seu marido: Vejo. E eu quero começar por esta palavra: vejo.
Há uma grande diferença. Jesus um dia perguntou para Pilatos assim: diz isto de ti mesmo ou algum outro te disse? Esta palavra vejo mostra nela uma convicção. Não diz que ou estar por conveniência dizendo aquilo, mas aquilo brotou, encheu os seus lábios e ela disse: vejo. Observe que a mesma palavra brotou nos lábios da samaritana, ou melhor, da mulher no poço, em São João capítulo 4, e ela disse: eu vejo que tu és profeta. É a samaritana mesmo, né? Disse: vejo que tu és profeta. E oxalá nós possamos ter esta palavra em nossos lábios concernente tanto a parte doutrinária da mensagem, como em realidade que Deus vive, com relação à tua experiência com Deus, você poder dizer: eu vejo. Amém. Sem dúvidas, eu estou vendo claramente. Agora, o que esta mulher disse com tanta convicção? Ela disse: eu vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Que visão gloriosa! Eu lembro que o pastor Afonso, há muitos anos atrás, ele mencionou que há muitos anos pregou uma mensagem com o tema o valor do testemunho. Isso? Sim. E ele até me contou que isto foi rodado no rádio por algum tempo, e eu penso que isto foi o que esta mulher viu, o real valor de um testemunho. Porque quando este homem passava, não uma vez só, mas durante as vezes que ele passava, eu penso que essa mulher fitava de alto a baixo, não somente, vamos dizer, desde a sua vestimenta, mas o seu palavreado, a sua atitude, o seu semblante, e ela por si chegou a uma conclusão. Eu disse: eu vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Oxalá o teu vizinho, meu vizinho, a vizinha, o colega de aula, de trabalho, seja quem for, possa olhar e dizer: eu vejo que este que passa por nós, que aquele irmão, que aquele vizinho é um santo homem de Deus. Aleluias. O profeta disse, creio que na mensagem Como Poderei Vencer, parágrafo 162, por aí, salvo erro, ele disse assim: os teus atos falarão mais alto do que as tuas palavras o tempo todo. Então isso nos causa temor, porque os olhos das pessoas estão sobre nós. Eu já ouvi quando na fila da ceia, outro dia o pastor Febroni estava falando, não sei se é uma citação do profeta, mas ele disse assim: quando você chega na fila da ceia, há olhos que te contemplam, os olhos dos céus te contemplam, os olhos do diabo te contemplam, os olhos dos teus irmãos te contemplam. Quer dizer, no nosso caminhar também há olhos nos contemplando e tendo a sua conclusão: eu vejo isto ou vejo aquilo. Aleluias. Agora, não basta somente nós vermos. No versículo 10, o próximo passo após esta mulher ter visto, ela disse assim: façamos-lhe um pequeno quarto. Essa versão aqui diz no terraço, mas a maioria delas diz ao lado do muro. E na mensagem Inspiração, o irmão Brana usa esta versão, ao lado do muro. Observe que após ela ter visto que aquele era um homem de Deus, o próximo passo, ela desejou dar lugar para ele. Oxalá nós, quando vemos esta mensagem, quantos de nós quando viram, não bastou somente ver, nós desejamos abrir o nosso coração e dar lugar para essa mensagem. Aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! E eles desejaram dar lugar para este homem de Deus. E quando eles deram lugar para este homem de Deus, não basta somente dar lugar também, porque Simão, o fariseu, também deu lugar para Jesus, mas ele deu um lugar insignificante para um homem que ele considerou insignificante, não deu ósculo, não lavou os pés, não ungiu ele com unguento. Mas nós temos um lugar diferente para este homem. O irmão Brana disse: como eu gostaria de trocar de lugar com aquele lacaio na porta da casa de Simão naquele dia quando o mestre chegou. Mas eles deram lugar para o profeta, mas eles não somente deram lugar. Seguindo o versículo 10, a Bíblia diz assim: e ali, neste lugar, lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quer dizer, nós não vamos somente dar lugar para ele, mas nós vamos proporcionar condições para que ele permaneça ali e se sinta bem.
Isaías 66, verso 1, creio que é, a Bíblia diz, Deus diz assim: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis? Ele diz, e qual é o lugar do meu repouso? Ele também está passeando e buscando um lugar para que ele possa repousar. E oxalá, qual é este lugar? É o nosso coração. Vamos dizer, e quando nós abrimos o coração para Ele, o nosso coração também precisa proporcionar condições para que Ele esteja. Aleluias! Aí você observa que no versículo 11, no versículo seguinte, diz assim, que um dia Eliseu chegou e recolheu-se àquele lugar. Aquele lugar foi dado para ele com exclusividade: é teu, Senhor. E quando Eliseu chegou naquele lugar, a Bíblia diz, ele se chegou, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Pergunto, qual de nós se deita onde há barulho? Aonde que, vamos dizer, desculpa a expressão, aquela tremedeira assim, você não deita para descansar. Por certo, naquele lugar estava um lugar de calmaria, estava tranquilo. Eliseu encontrou condições de se deitar naquele lugar. Quando ele se deitou naquele lugar, observe o que acontece em seguida. Ele disse assim, chegando se deitou, verso 11, chegou àquele lugar e se deitou. No versículo 12 diz a Bíblia, e disse ele ao seu moço Geazi, chama-se a sunamita aqui. Quer dizer, ele encontrou um lugar de descanso, ele diz, agora vamos trazer algo para ela. Há uma bênção para ela. Quando ele se deitou ali, descansou, disse, chama a sunamita. Ela parou a porta e ele disse assim, verso 13, disse Eliseu a Geazi, diz-lhe, tu nos tem tratado com todo desvelo, quer dizer, com cuidado. Agora o que se há de fazer por ti? Disse ele, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou ao chefe do exército? O profeta ofereceu para ela duas coisas, ambas de calibre natural, irmão Matusalém. Mas o calibre natural, ele não encanta o real e verdadeiro crente. Porque nós sabemos que estas coisas são acrescentadas, Deus derrama as suas bênçãos sem nós merecermos. Olhe quantos de nós começou a vida. Eu comecei a vida, não tinha nenhuma bicicleta. Hoje eu tenho casa própria, e não que nós olhamos para isso, mas nós também glorificamos a Deus pelo que é natural. Só que esta mulher em si, a Bíblia começou dizendo que ela era rica. O rei poderia oferecer para ela riquezas, mas ela já era rica. E ele ofereceu para ela, se pedisse para o chefe do exército, o que o chefe do exército podia dar? Segurança. Ela respondeu, olha, eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, aquilo não encantou ela. Faça aqui entre a mensagem um culto de prosperidade para empresários ou o que for, o nosso povo vai ficar admirado olhando, peraí, não é a linguagem que nós queremos. Nós estamos interessados no sobrenatural, em algo mais além, que chefe de exército não pode dar, que rei não pode dar, é só a mão do Altíssimo. Aleluias. E ele olhou então e disse, mas agora o que eu faço por esta mulher? Ela voltou e Eliseu ficou pensativo, porque ele sabia que tinha algo. De repente ele vira para Geazi, virou para ele e disse assim, olha, eu notei que eles já são velhos e não tem filhos. Quando ele falou aquilo, eu penso que o coração de Eliseu começou a palpitar assim. É como a inspiração quando vem para o coração do pregador assim, ó. Ele não vê a hora de subir ao púlpito e derramar aquilo sobre a igreja. Aleluias. E ele disse, chama de volta a sunamita. Ele não perguntou mais nada para ela. Quando ela chegou na porta, a voz do profeta trovejou e disse assim, ó, daqui a um tempo, no tempo da vida, você terá um filho. A mulher já era velha, o marido, vamos dizer assim, estéril, já o marido velho, ambos. Sabe o que ela falou para o profeta? O que muitas vezes lá no banco, quando o pregador vem e diz algo, a pessoa duvida no coração. Ela disse assim para o profeta, não mintas para a tua serva. Irmão, mas quando Deus fala, não importa. Se ele falou, está falado. A coisa acontece. O irmão Branham chegou para o pastor Davis e disse assim, Deus me disse que eu vou orar por reis e monarcas. Ele disse, mas quem é você, William Branham? Mas aconteceu e sucedeu. Aleluia.
Aleluias! Louvado seja Deus! Uma vez, quando o irmão Brano era pequenininho, ele teve aquela primeira visão ali. Ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, eu ouvi uma voz que disse que nós vamos morar perto de New Albany. A mãe olhou, viu aquilo, passou daqui, passou por lá, houve aquele problema com o pai, foi embora, passou um tempo, de repente chega uma carta. E na mesinha de madeira dos Brana, estava aquela mãe ali, sem saber do esposo, e começa a ler a carta. E o profeta na pontinha dos dedos, irmão Franciel, assim, olhando por cima, e ela lendo a carta em voz alta. Mas aquilo não saiu da memória. Oxalá a palavra não saia nunca da sua memória, e principalmente do seu coração. E quando ela estava lendo, e ele disse: o que diz aí, mamãe? Ela disse: diz que nós vamos morar em... Aí ela parou. Ela disse: nós vamos morar perto de New Albany, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Aleluias! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluias! O profeta não tentou convencer a mulher. Deus é seu próprio intérprete. Eu sei que começou a passar ali 1 mês e 2, começou a dar sono, quem sabe começou a dar algum enjoo, vontade de comer melancia, pêssego, tomar guaraná às 2 horas da madrugada. Eu não sei como é que funciona o assunto, mas eu sei que a mulher estava grávida. E vamos dizer que naquela região havia um vizinho à esquerda, outro à direita. E na mudança da lua é onde que acontece geralmente os partos, pelo que eu ouço falar. E vamos dizer que lá pela 1 hora da madrugada, aquele silêncio na noite, de repente, o chorinho, o vizinho levanta: o que é isso? É algum bicho? Não, isso é choro de criança. Mas criança da onde? Nosso vizinho aqui não. Aí só temos aquela velhinha ali do fundo. Ele disse: mas só pode que é dela. Bate na porta, lá vem o pai com um sorriso de orelha a orelha, disse assim: aperte a minha mão, meu filho acabou de nascer ali. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh! Aí você imagina, irmão, o profeta disse que quando, creio que foi José, nasceu, estava lá José no bercinho, e ele, a esposa vinha assim, e dizia assim, baixinho para não acordar: olha, ele tem o seu nariz, mas os olhos são os teus, né? Achando parecido. Sabe, eu estava vendo numa mensagem o profeta dizendo que, contando sobre o menino, o pai havia partido, o menino era bem novinho. E um dia o menino chegou para o irmão mais velho assim, empolgado, e disse: mano, me fale do papai, como era o papai? Ele disse: olha, o papai era um homem de certa estatura, de certo peso, pele assim, assim. O menino parou, imaginou o pai. E disse: fale mais do pai. Ele disse: olha, o pai, ele era um homem carinhoso para a nossa mãe, era um homem trabalhador, era um homem honrado. E aquilo ia enchendo o coração do menininho. E ele foi perguntando, daí ele disse: fala mais do pai. Aí o irmão mais velho disse: não tem nada mais, eu falei tudo que tinha que falar. O menino saiu num cantinho, sentou, com sede. Ele queria saber mais do pai. Oh, irmão, quantos de nós sentados lá no banco da denominação, querendo saber mais do pai. O pregador dizia: não tem mais nada para falar do pai, mas tinha. Sabe o que aconteceu? O irmão mais velho olhou para ele e disse, foi lá e abraçou ele e disse: maninho, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Sabe, as pessoas dizem que o meu jeito de caminhar é igual ao do papai. Diz que a minha voz é igual ao do pai. Diz que a minha maneira de fazer as coisas é igual à do papai. E o menino disse: era isso que eu queria ouvir. Ele disse: agora eu olho para você e eu vejo o papai. Aleluias! Louvado seja Deus! Aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! Louvado seja Deus. Quando aquela mãe olhava ali, quem sabe lavando a louça, ela levava um susto: será que isso é verdade? Ela olhava lá no bercinho, lá estava a criança, aquelas bochechinhas rosadas. Quantos de nós muitas vezes para e diz: meu Deus, isso tudo é real, Deus me alcançou, Deus me mudou. Não tem jeito de nós não dar o testemunho da irmã de cor: eu não sou mais o que eu era. Não sou mais o que eu era. Você não é mais o que você era.
Aleluias. E aquela mãe, aquele menino, sabe o que era? Era a vindicação de que ela tinha tido uma experiência com Deus. Aquele menino era a sua experiência com Deus. Mas o que acontece, irmão? Que o tempo foi passando. O tempo desgasta muitas coisas. Na era de Éfeso mesmo, a advertência veio: volta ao primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te, pratica de novo as mesmas obras. Esta mãe, o menino foi crescendo, e de repente ele já estava lá entre os segadores, longe dela, lá no campo, e de repente ele vira para o pai e começa a dizer assim: ai, a minha cabeça dói, ai, minha cabeça. O pai olhou para ele e disse para o servo assim: leva ele para sua mãe. Quer dizer, a experiência é tua. Se ela se debilitar, não adianta o irmão Reinaldo orar. Vamos dizer, se bem que isso é bom, mas na maioria dos casos precisa um posicionamento teu. Aí ela trouxe no versículo, eu me perdi no meu esboço aqui, irmão, nem olhei para ele, agora eu vou ter que seguir sem ele, porque senão. Mas trouxeram o menino. E no versículo 20 diz assim: e ele tomou o menino e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia e morreu. Sabe que quando eu leio a Escritura, eu procuro entrar, sabe, assim no quadro, como disse o profeta, e montar aquele drama. E eu imagino esta mãe com este menino no colo, e o menino se debatendo e morrendo aos poucos, e ela sobre os joelhos e olhando para ele, simplesmente, porque a Bíblia diz que ela teve ele sobre os seus joelhos até o meio-dia e ele morreu. Não houve uma outra reação. E lá estava ela com aquela experiência, mas a experiência estava morrendo, se debilitando. Sabe qual é a minha preocupação no nosso dia? É justamente se a experiência que nós temos, ela está vivendo e encantando a nossa alma como aquele menino no princípio, naquele lar, ou se ela está sobre os nossos joelhos, se debilitando e dizendo: ai, ai, porque a alma também clama. De repente você pode dizer: ei, eu tenho aqui a experiência, ela veio pela boca de um profeta do sobrenatural, e eu pergunto: e ela está viva? Ela está vivendo, ela está impulsionando, ela está falando. E lá estava ela com aquela criança se debilitando nos braços, simplesmente olhando. Sabe que eu lembro, o irmão Ferreira, né? Eu me lembro de Acabe. Muitas vezes as pessoas são tanto orgulhosas. Ela pensa assim: bom, eu sou um pregador, eu não posso ir numa chamada de altar, o que os irmãos vão falar de mim? Meu Deus! Acabe lá no carro, né? Mortalmente ferido, me leve para o meu carro. Ele já estava tonto, o sangue que é a vida escorrendo pelo carro, e ele ali: eu sou rei de Israel. Um rei sentenciado. Sabe que muitas vezes muitos se comportam como um Acabe, vendo que a vida está indo embora, vendo que a experiência está se debatendo e dizendo: ai, eu estou morrendo, e a pessoa quer dizer: eu sou crente da mensagem. Eu pergunto, irmãos, a oração eu tenho ouvido muito, as pessoas dizerem: eu não consigo orar. Isto é de dar um desespero. Isto é de dar um desespero, irmão. Nós precisamos sim desta experiência, mas de uma experiência viva, e não uma experiência debilitando-se, morrendo. Uma noite eu estava na minha casa, caminhando de madrugada para um lado para o outro, não sentia mais Deus, sabe? E eu entrei em desespero. Eu disse: Senhor, irmãos, eu tenho de ser sincero comigo mesmo. Eu oro, parece que a minha oração bate na parede e volta. E eu estava clamando, de repente aquela escritura, Deuteronômio 4, tem outros lugares também, mas aquilo desceu como uma flecha em meu coração e disse: quando me buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, me encontrarei. Aí eu entendo, como diz aquele hino: se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu e deixou tudo no altar. Tem alguma pontinha de vaidade, tem alguma pontinha de dúvida, tem alguma pontinha de algo segurando. Mas é melhor, vamos dizer assim, dizer: Senhor, se eu não
conta de largar tudo, me ajuda, me arranca, me puxa, me aviva. Aleluias, louvado seja Deus. Mas acontece que esta mulher tinha dado um lugar para o profeta. Ela tinha dado um lugarzinho para Deus. Ela pegou esse menino, vamos dizer assim, veio algo na sua mente, ela chacalhou a cabeça e disse: o que eu estou fazendo parado? Ainda há um altar, ainda há oração, ainda há maneira de chegar. E se tem um fundo que clama, há um fundo para responder. Há um fundo para responder. Se você deseja mais de Deus, é porque Deus quer te dar mais. O irmão Branham disse: ele tem recursos inexplorados. Aleluias. Ela pegou, eu me lembro do irmão Branham dizendo assim, quando você vai orar, irmão, ele disse assim: não basta dizer Senhor abençoe, ele usa a senhora Jones ou fulano aqui e ali. Ele disse: primeiro traga o seu coração. E foi o que essa mulher fez. Ela pegou a sua experiência e levou lá naquele lugarzinho. Agora você compara uma mulher que recebe um assim diz o Senhor direto, cara a cara com o profeta, e diz assim: não minta para a tua serva. Compara com uma mulher que teve uma experiência. E a Bíblia diz assim: subiu ela e colocou ele naquele lugar. Sabe que quando a coisa fica feia, desculpa usar uma expressão assim grosseira, quando a coisa fica feia, sabe que você tem um lugarzinho para pôr aquele problema. Seja aquele filho, seja o esposo, seja a esposa, seja o que for, tem um lugarzinho para você pôr aquele problema. Deixa ele ali naquele problema, naquele lugar. No versículo 22 diz a Bíblia assim: ela fechou a porta e saiu. No versículo 22 ela diz assim: chamou o seu marido e disse: manda um dos moços de uma das jumentas. Ela disse: para eu correr. Algumas versões dizem: para que eu corra, a hora é urgente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe o que eu gosto? Abrir um parênteses aqui. Ainda bem que aqui não tem relógio, né? Tem um lá, mas cantei vitória antes do tempo, irmã Terezinha. Tem relógio. Mas eu tenho mais uma desculpa, que eu não vi que hora eu comecei. Então, vamos adiante. Mas sabe o que eu gosto de ver? Você crê que é Josué capítulo 1, por ali, logo no início, 2, fala da história de Raabe. E eu gosto de ver que quando os espias deram para Raabe um sinal, e ela falou para eles assim: irmão Ferreira, dá-me um sinal e um sinal certo. Aí eu gosto disso. Eu não estou brincando de igreja, não. Eu quero um sinal certo, que dê segurança para a minha alma. Eles disseram: toma essa faixa escarlata e você, pelo lugar que nós descemos aqui, você vai colocar ela. Se você for acompanhar, ela disse para os espias assim: vocês vão e fiquem 3 dias escondidos e depois vocês vão para o lugar. Então 3 dias, vamos dizer mais 2 dias, até que Israel entrasse, vamos dizer, tem no mínimo 1 semana, 10 dias. Você vai encontrar que quando os espias saíram, ela correu e expôs o sinal, irmão. A hora é urgente, não precisamos, vamos dizer, vou esperar mais um pouquinho. Que dá vontade de entrar em umas coisas aqui, mas eu sou muito pequenininho para brigar com gente grande. Deixa assim. A hora é urgente. Vamos dizer, para que eu corra, homem de Deus. Oxalá, irmão, nós possamos correr nessa noite. Oxalá nós possamos tomar isso e correr. Mas, irmão, eu estou bem, mas tem como ficar melhor. Melhor ainda. Mas olha, sabe o que às vezes Deus debilita? Aparece algum probleminha? Uma vez eu vi um pastor, não lembro o nome dele, num encontro, eu ouvi essa gravação. Ele disse assim: não há nada melhor para aproximar um crente de Deus do que bênção. Luta, tribulação, problema, aperto. Aí esta mulher recebeu de uma forma tremenda essa experiência. Olha o que o marido disse para ela no verso 23. Quando ela disse: manda aqui a jumenta, eu vou para o homem de Deus, estava empolgada. O marido disse assim, perguntou ele, verso 23, perguntou ele: por que vais ao homem de Deus hoje? Não é lua nova e nem sábado. Entenderam? Quer dizer, só vejo você pegar a Bíblia no dia de culto? Que coisa é essa? Quer dizer, quantas mulheres nunca viram entrar no quarto e, está orando? Quantas? Esses dias eu peguei os irmãos lá em Guatambu,
Deixa eu pregar minha maneira simples, tá, irmãos? Até porque eu não tenho outra. Mas eu disse para os irmãos lá em Guatambu assim, a mulher não pode pregar, né? Tem isso, tem aquilo. A Bíblia, né? Eu disse, mas em Coríntios capítulo 14, a Bíblia diz assim, que se ela quiser aprender alguma coisa, lá o pastor, é assim que diz? Pergunte em casa aos seus próprios maridos. Vocês fazem isso, irmãs? Ixi, agora ficou ruim para mim, né? Mas é Bíblia, irmãos, amém? Amém? Aleluias. Isso é coçar, né, atrás da orelha, dizer agora vai que ela começa a perguntar, começa a ler, se adianta, né? Então, tem que estar instruído, é Bíblia, aleluias. Eu vejo só as irmãs sorrindo, os homens ficaram sérios. Deus abençoe, irmãos, isso não é um lugar de brincadeira, mas é algo sério, Ele disse, mas não é lua nova nem sábado, quer dizer, como é que agora tu vai ali, eu estou vendo uma diferença, uma busca maior, é porque a experiência foi balançada, mas a experiência era real. Aleluias. Então, a Bíblia diz, ela abordou a jumenta e disse ao seu moço, guia, anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. E partiu ela e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. E vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, olha, aí vem a sunamita. Eu quando pego lá, eu não sei se eu sou medroso, pastor Afonso, mas às vezes toca o telefone, irmão fulano, eu paro 2 vezes e eu chego a orar. Digo, oh Deus, principalmente quando é fora de hora. Senhor, me dá sabedoria, graça e que não seja um problema. Que bom quando não é, né? Mas ele olhou lá, vem a sunamita, não era comum a visita dela. E ele disse, corre ao encontro dela e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Respondeu ela, tudo vai bem. Oh, que coisa! Tudo vai bem. E chegando-se ela ao homem de Deus, observe, a Bíblia diz que ela se apegou aos pés, vamos dizer assim, ela saltou nos pés do profeta. Sabe que o Geazi era meio fundamentalista, né? Geazi chegou e disse, não pode orar dentro da igreja, e puxa, tira para cá. O profeta Eliseu disse, deixa ela está amargurada de espírito. Tem hora que você tem que vir aqui e deixa. Vamos dizer assim, dobra o joelho, se tiver que chorar alto. Às vezes você começa, eu já ouvi pessoas que começam a chorar, e de repente aquele choro vai aumentando, e você vê aquilo mais alto, e de repente aquele grito irrompe, deixa. Eu me lembro do irmão Brana dizendo da mensagem Orgulho. Ele disse, oxalá a igreja possa sair da ordem o tempo suficiente para que seja salvo. Pelo Espírito. Amém? Amém. Um pouco mais? Amém. Aí, esse versículo aqui, aí ele disse assim para ela, quando a mulher chegou, ele disse para Geazi, a sua alma está amargurada, e o Senhor me revelou o que ela tem. A Bíblia diz assim, e o Senhor o encobriu de mim. Se fosse na denominação, estava perdido, porque se não tem, o Senhor me revela, o Senhor está me revelando. Um dia eu fui num culto, convidado lá, e eu não faço mais isso, irmão. Olha, é difícil de me pegar, mas eu ia em respeito, em consideração, um amigo, um colega. Fui numa igreja lá, e aí as revelações. E revela daqui, revela dali, ou daqui, coisas. Mas aí, de repente, ela sai com uma assim, diz, o Espírito está me revelando que tem alguém aqui com queda de cabelo. Eu disse, daí sim, né? Eu pensei comigo na hora aquela escritura que diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e profundas que ainda não sabes. Este Deus do impossível vai reunir uma congregação para revelar pelo Espírito que alguém está aí com queda de cabelo. Está na palavra, o irmão Brana disse, eu não perdi nenhum. Deus sabe todos os que eu recebi, e naquele dia, na eternidade, todos estarão ali. Mas esta mulher era diferente, ela não estava dependendo. Eu estava ouvindo uma noite uma fita do irmão Brana. Eu saltei da cadeira. Eu acho que eu sou até parente do pastor Afonso. Eu estava ouvindo ali a fila de oração, e o irmão Brana dizia, se eu te disser, teu nome é tal, tu mora em tal lugar, assim, assim, assim. De repente chegou uma mulher, o irmão Brana olha para ela e disse assim, se eu não te disser nada, você crê? Ela disse, eu creio, então vai que você está curada. Aleluias!
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos mais um pouquinho. Eu vou dar uma passada para um negócio aqui. Aí você vai encontrar que Eliseu disse para Geazi assim, ó: Geazi, cinge os teus lombos e pega o meu cajado. Tem uma mulher aí precisando. Mulher representa o quê? Igreja, né? E o Geazi, doido para ser pastor, chegava a perguntar para os irmãos: o que tu acha? Será que eu tenho jeito, né? Um dia eu falei para minha esposa, eu disse, bem, mas não, eu não tenho jeito para isso, a coisa. Eu vejo os irmãos, parece que ele tem, eu não. Aí o Geazi chegava assim, e quando ele disse aquilo, ele pegou aquele cajado na mão e se cingiu e já disse: vamos para a consagração, já, espera que eu vou mandar fazer um grupo aqui, né? Mas a mulher virou para Eliseu e disse assim, ó: vive o Senhor, que eu vou ficar perto de ti. Ela sabia porque tinha vindo o sobrenatural. E quando ela disse isso, ficou subentendido que ela, vamos dizer, não queria o Geazi. Mas a Bíblia diz que Eliseu se levantou e disse: então vamos seguir com esta mulher. E a Bíblia diz que Geazi passou diante deles. Não, peraí, não é assim que funciona. Agora eu tenho um posto aqui. Foi lá e correu com o bordão. Chegou e colocou na cabeça do menino. Não adiantou nada. Lá vem Geazi assim, penso que com o bordão arrastando, né? Bem humildezinho, dizendo: não aconteceu nada lá, não deu nada. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês: quando Deus levanta, é como um lírio no meio do lamaçal, ele vai rompendo assim, ó, e abre aquela flor bonita. Mas quando Deus não levanta, não adianta o Absalão fazer complô e chegar aí, vamos dizer, aprontando o assunto. O trono ainda era de Davi. Louvado seja Deus. Bem, deixa eu passar reto por isso aqui, que isso aqui não me diz respeito. Mas passamos, né? Aí quando Eliseu chegou na casa, lá estava o menino morto no quarto. Eliseu chegou, subiu o lugar, fechou a porta atrás de si, e o menino morto. A Bíblia diz que Eliseu fez uma coisa que você fica pensando, sabe, irmão Ferreira? Eliseu, olha só a diferença, eu não tive intenção de falar isso, mas a diferença do ministério. O Geazi chegou e encostou o cajado no menino lá. É o bordão, desculpa. O bordão encostou lá no menino. Não aconteceu nada. Mas o pastor, a Bíblia diz que ele pôs os olhos nos olhos do menino, a boca na boca do menino, as mãos nas mãos do menino. Ele se deitou sobre o menino. Nós falávamos hoje à tarde, se Deus olhasse do céu para a terra, ele não via o menino. Há muitos membros, às vezes, da congregação que estão escondidos atrás da sombra do pastor. Às vezes está apontando lá e aqui, mas o pastor está sobre ele, intercedendo de madrugada, dizendo: Senhor, deixa um pouquinho mais. Ele diz: deixa um pouquinho mais, eu vou adubar. A lágrima de uma mãe ali: Senhor, tem misericórdia. De repente você vê, onde é que está aí o irmão da irmã Betânia? Onde é que está aí? Estava tocando aqui. A irmã Betânia me contando. Isso é um milagre de Deus, irmão. Vocês todos são milagres de Deus. Mas ela me contando do estado deste irmão. Lá em Chapecó, ele sentou do meu lado. Quando eu vi este irmão ali glorificando a Deus e adorando, eu não pensava por onde ele tinha passado. Quando ela me contou, ficou mais gostoso ainda de saber que Deus desnuda o teu santo braço. E Ele desce aonde tiver que descer. E Ele arranca os filhos. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele deitou sobre o menino, e a Bíblia diz que o corpo do menino se aqueceu. E sabe, um dos problemas que nós temos é cantar vitória antes do tempo. O profeta deitou ali, o menino se aqueceu, o profeta desceu do menino. Estava aquecido, mas ainda não tinha vida. E a Bíblia diz que ele andou por aquele quarto de ponta a ponta. Sabe o que eu penso? Que ele estava olhando aquele coração para ver se não tinha mais nada. Não pode ter uma pontinha de dúvida ali. Quando ele olhou naquele coração daquela mãe e viu que tudo que tinha ali era uma fé perfeita, ele voltou sobre o menino e o levantou. A Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes. Sabe o que eu vejo aqui? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e vida. Deus é vida! Deus é vida! E vida real! Aleluias! Quando ele abriu aquela porta, havia uma novidade para a mãe: o filho vivo, entregue nos seus braços. Não duvide de Deus. Não duvide, não aceite uma vida frouxa. Não aceite uma vida xoxa. Quantos aqui nesta noite, os nossos filhos leram a mensagem aqui às eras da igreja, e nós dizemos: filho, vai entre os jovens. Quantos pais aqui nessa noite nunca leram as eras da igreja? Como nós vamos querer que eles tomem algo com firmeza, quando muitas vezes nós não tomamos? É mais do que palavras. É mais do que palavra. Quantos se contentam quando eles estão por aqui, nossos jovens, mas nós sabemos que não tem ainda uma experiência experimentada. Isto vai além. Nós precisamos de um Deus real e vivo no nosso lar. Aleluias. Eu vou concluir com isso. Louvado seja Deus. A experiência viva. Passou um tempo ali. Um dia Eliseu bate na porta dela. E ele disse assim para ela: olha, Deus está enviando uma seca aqui de 7 anos sobre a terra. E muitas vezes, pastor Afonso, como falávamos à tarde, o ministro não tem todo o percurso. Eliseu chega, vira para ela, irmão Júnior, e disse assim: habita onde tu puder. Eu só sei que está vindo 7 anos de seca, mas eu não sei, vamos dizer, como te dizer onde tu vai. Habita onde tu puder. Em outras palavras, tu vai ter que ter algo em ti durante esses 7 anos que te mantenha. Eu penso que nessa hora ela abraçou o pequenininho, olhou para ele e disse: por 2 vezes o Senhor me mostrou que Ele é Deus. E lá se vai ela. A Bíblia não relata o que foi feito dela durante esses 7 anos, mas Deus cuidou dela. Sabe por quê? Porque quando se completou 7 anos, ela creu na palavra do profeta. Não foi 6, não foi 8, foi 7. Quando ela creu naquilo, completou 7 anos, ela disse: eu vou voltar para minha terra, porque ele falou 7. Ela se levantou e começou a caminhar. Enquanto isso, lá no seu lugar, o rei estava conversando com alguém. Sabe, irmã Terezinha, justamente com quem? Com Geazi. E quando ele estava falando com Geazi, ele poderia falar de muitas e muitas coisas. O assunto do nosso dia é os candidatos aqui. O irmão Brana disse: sabe por que muitas vezes nós não vemos o anjo do Senhor ou a glória de Deus? Ele disse: porque quando as mulheres se reúnem, elas falam do sabão em pó, do pano de prato e disso, aquilo. Os homens falam do negócio, nós não falamos de Deus. Amém.
E lá estava Geazi conversando com o rei. E de repente o rei perguntou para Geazi assim: me conta quais os grandes feitos que Eliseu tem realizado. E Geazi tinha muito assunto para falar. Se alguém perguntar qual os grandes feitos que o teu profeta realizou na terra, dá para encher livros e livros. É verdade. Mas Deus inspira o coração do Geazi a contar justamente um assunto. Ele podia falar do machado flutuando, da panela envenenada, da cura do Naamã e tantas coisas mais. Mas ele voltou lá atrás e disse assim: sabe de uma coisa, uma vez Eliseu restaurou a vida do morto. O rei ficou pensando nisso. Chega uma mulher na porta e diz: rei! O Geazi olhou e disse: essa é a mulher que eu te falei agora. Na hora exata. Deus não faz arranjos. Deus, Ele sabe o que faz. É na hora certa. Geazi olhou e disse: rei, essa é a mulher que... meu Deus. O homem se admira, irmão, da ciência encontrar o momento certo do eclipse. Mas e o Deus que cuida para tudo girar tão perfeito para o eclipse fechar? Isso é mais do que um eclipse, isso é muito mais do que um eclipse, porque aquela mãe foi programada na sua alma para chegar justamente naquele momento em cena. E quando ela teve a oportunidade ali de pedir ao rei, então ela apresentou o que? O seu testemunho. E o rei chamou o oficial e diz: restitua para ela tudo que era seu. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar ao vosso pastor. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Tudo é verdade. Aleluia. Aqui, Senhor, podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, pra reconhecer nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Mesmo que o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor,
reconhecer, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Ó vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, porque Ele é fiel. Mas tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, sei que tu estás ao meu lado. Posso descansar e confiar. Nos vales vencer estar sozinho, faz a tua mão. Ei! Os 7 anos Deus esteve com ela. No silêncio você me ensinou a seguir em paz sem duvidar. De novo. Sei que tu estás ao meu lado.
Aleluia. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Clama a Deus nessa hora. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Cada um entre na presença de Deus. Há um altar aberto para você que possa estar na condição de morte. Há um altar aberto para você. Clama a mim, disse Deus. Há coisas que é só Deus. Há coisas que é só o ministério que Deus colocou. Não adianta enviar o auxiliar. Há coisas que você precisa do pastor. Saia da frente. Deus falou profundamente essa noite. Aleluia. Desde o início do culto, irmãos. Quando o profeta Brana estava ali pregando, o irmão Silas Braga traduzindo. Ele estava falando dos pais que se dedicam a ensinar os filhos e dar as coisas certas para os filhos. E às vezes você cobra do filho e não dá o exemplo verdadeiro e real. Deverias cobrar ti. Nada poderá substituir a experiência viva. Espírito de feitiçaria, sai agora dessa vida. Espírito de feitiçaria, sai agora dessa vida. Essa moça, vai que pai não é que estipa lá, somente crer, somente crer. Não é possível. Essa moça está sofrendo porque há um espírito de feitiçaria. Alguém fez um trabalho. A casa deste que fez o trabalho sofrerá um transtorno essa noite.
uma condição de vergonha perante Deus. A mensagem que o irmão Reinaldo pregou enfoca condição de morte, mas também nos alerta que há vida. Vida disponível. Peça misericórdia para Deus. Você deveria de ter chamado o pastor. O pastor, ele tem ofício de guardião do povo de Deus. Mas você sempre apresenta suas desculpas para não deixar o ministério que Deus te disponibilizou te cobrir completamente. E esta é a causa da morte. Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Agora o Espírito de Deus me toma e profetiza nessa noite. Você notou que sempre estás a resistir teu pastor? Você notou isto? Deste púlpito jorou vida nessa noite. Grande Deus, a inspiração fez essas coisas essa noite. Não fomos nós, foi a inspiração. Que possamos ver ressurreições essa noite. Senhor, para a tua glória, por amor da nossa gente, da nossa irmandade. Eu vejo muitas prisões nas mentes. Não há completa libertação porque há essas prisões. Você precisa recorrer ao sobrenatural para se libertar dessas prisões, ataduras, interpretações. Grande Deus, que essa palavra, Senhor, que ouvimos, toque profundamente cada alma que está aqui nessa audiência visível, mas também através da internet. Oh, grande Deus, por favor, peço por mim e por todo o rebanho, nos ajuda, Senhor, a poder obter esses benefícios que tua palavra nos revela, nos mostra nessa noite que ouvimos esse sermão. Ó Deus, traga um quebrantamento profundo para cada crente aqui representado e aqui presente. Dá-nos uma alma sedenta pelas tuas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.
creio que Deus tocou. Eu creio que Deus falou. Eu creio que demônios foram expulsos. Eu creio que essa semana haverá testemunhos. Coisas aconteceram nesse culto. Obrigado, irmão Reinaldo, por sua humildade, submissão. E obrigado ao Senhor Jesus por ter lhe usado aqui nessa noite. Continue assim, humilde, falando dessas grandezas do Evangelho, do amor de Jesus Cristo. Deus te abençoe ricamente. Antes de nós despedir o culto, esse é o tipo de culto difícil para despedir. Mas preciso dar uma nota, porque no próximo fim de semana teremos a ceia, e após a ceia, na semana seguinte, o nosso irmão Isaac Rodrigues estará saindo de viagem para o Acre, na companhia do irmão Anildo Fagundes. E eles irão ali em missão, que já vem sendo desenvolvida essa missão, levando a mensagem ali para aquelas regiões. A inspiração no coração do pastor Febrônio, que ele tem um coração missionário, desenvolveu esse trabalho no Amazonas e agora estão no Acre. E muitas almas já têm sido granjeadas. Agora são pessoas pobres e carentes. E está sendo solicitado para quem tiver roupa, mesmo que seja usada, roupas boas, em condições de uso, mas roupa de verão, porque lá não tem inverno. Não adiantaria mandar uma roupa de inverno, porque não há inverno naquela região. Então, se você tem que possa fazer doação para os irmãos daquela região, então você traga agora, quarta-feira, ou até domingo, e eles estarão então levando para entregar ali para aqueles irmãos e irmãs que dispõem de pouquíssima condição. Há muitos deles que crêem na mensagem, eles só têm bermuda, eles não têm uma calça comprida para usar, como é para o homem cristão. Eles não têm, muitos deles não têm. Então, se você tem, está ali sobejando, quem sabe você possa abençoar seu irmão ou sua irmã, um vestido, uma saia, uma blusa. Amém? Amém. Deus nos tem dado boas condições e às vezes temos roupa que nem mesmo usamos uma vez e nunca mais se usou, fica ali porque vem outra e tem condição. Então você possa fazer isso com amor. Amém? Amém. E aqui temos um costume de alçar uma oferta para o pregador. E isto é um pequeno sinal de gratidão a Deus pela bênção que Deus nos deu através do colega visitante. Então vamos fazer isso. Nunca se estipula nenhuma quantia. Se você tem alguma contribuição, possa colocar na salva enquanto sai. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, muito obrigado pelo culto de hoje. E agora, Senhor, nos leve na tua paz. E continua, Senhor, conosco. E abençoa, Senhor, o irmão Reinaldo e a sua família e o seu ministério na continuação da vida dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto a igreja vai sair devagarinho, se a irmã Ângela e o irmão quiser cantar aqui o hino para não passar, então pode vir. Enquanto eles se preparam, aos jovens, amanhã é o último dia para mim, para nós
reservar lá a estadia do JM. Então, eu não tenho mais como aguardar, porque eles estão esperando para liberar vaga para outros irmãos. Nós fizemos uma pré-reserva. Então, quem deu os nomes e a entrada, nós vamos efetivar. Quem não deu, paciência daí. Aí, se você tem dificuldade, alguma coisa, você fala comigo particular, tá bem? Pode acertar, mas está liberado, hein? Se nós cantarmos 4 hinos aqui. Som. O irmão pediu para que nós cantássemos esse hino. Então vamos cantar então. Ele não recebe ordem se nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado, assim só ele é. Deus não tem substituto e nem criador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. Na sala do universo inteiro é o escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é meu Deus, não se vende, não se rende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data no seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselhos de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dada a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele, pra ele, por ele, com ele, só ele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele. Deus não tem substituto e nem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é o escritório dele, e não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o sol pega a claridade perto de sua glória. Esse é meu Deus, não se vende, não se rende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é
Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa: sai do meio da tua terra e da tua parentela, quero eu te abençoar. Gideão malhando trigo lá no meio do lagar, o Senhor lhe apareceu e das mãos dos midianitas o seu povo irá livrar. Me lembro agora de Davi, lá no campo entre as ovelhas, por seus irmãos foi desprezado, sim, por todos humilhado, mas Samuel vem vindo ali. Deus é assim, quando Ele fala, Ele ordena, é demais, é capaz de fazer. Ele pega um homem que não é mais lembrado, vai sair do anonimato e enche ele de poder. Fez de Davi rei de Israel, de José governador, Samuel a voz de Deus, de Moisés libertador. E hoje de você Deus fará um grande vencedor. Se você crê nas promessas do Senhor, vai dormir tranquilo, não se desespere. Passa a terra, passa o céu e seca o mar, a promessa dele se cumprirá. Não pense que o Senhor te esqueceu,